Ela estava de pé no meio da sala, os braços cruzados, aquela cara de quem já tinha ensaiado a briga no espelho. O cabelo ainda molhado do banho, o roupão meio aberto e os olhos cheios de uma raiva que eu não entendia mais de onde vinha. E aí, ela soltou, alto, quase gritando. "Por que você não me toca mais, Bruno? Tem outra, é isso? Fala!" Eu estava sentado no sofá, a camisa do hospital ainda no corpo, o cheiro de álcool gel grudado na pele, os pés doendo de ficar 12 horas em pé. Tinha acabado de chegar do plantão, só queria tomar um banho e dormir. Mas ali estava ela, de novo, com aquela acusação na ponta da língua. Eu só respirei fundo e respondi. "Não tem outra, Camila. Eu só tô cansado." Ela deu um risinho seco, daqueles que te cortam por dentro. Cansado, sempre cansado. Homem cansado não existe, Bruno. Homem cansado é homem que tá gastando energia em outro lugar. Eu não respondi. Só levantei e fui pro quarto. E foi ali, naquele silêncio dela me encarando pelas costas, que algo dentro de mim quebrou. Ou melhor, finalmente acordou. Se você também não aguenta ser acusado do que você não fez, clica no like agora para fortalecer nossa comunidade de homens de verdade. Meu nome é Bruno Henrique Cardoso, tenho 34 anos e sou enfermeiro num hospital público aqui em Belo Horizonte, no bairro do Barreiro. Trabalho no setor de emergência, plantão de 12 por 36, às vezes emendando quando falta gente. Não é glamouroso. É sangue, é grito, é gente morrendo na tua mão enquanto você tenta manter a calma. É criança chegando baleada, é velho tendo infarto, é mulher em trabalho de parto no corredor porque não tem leito. Mas eu gostava. Ou pelo menos gostava até perceber que eu estava vivendo num inferno dentro de casa também. A rotina era sempre a mesma. Acordar às 5h30 da manhã, tomar um café rápido, pegar o ônibus lotado até o hospital, chegar lá e vestir o jaleco que estava sempre meio sujo, meio amassado, porque a lavanderia do hospital nunca dava conta. Passar o dia inteiro correndo de um lado para o outro, aplicando soro, medicando o paciente, segurando a mão de gente que está morrendo sozinha. Voltar para casa às 7h da noite, com as costas doendo, as pernas pesadas e só uma vontade: dormir. Mas a Camila não entendia isso. Ou melhor, fingia que não entendia. A gente se conheceu faz 6 anos, numa festa de São João lá no bairro Caiçara, na casa de um primo meu. Ela estava com umas amigas, rindo alto, dançando forró, toda solta. Eu fui tímido demais para chegar nela, mas um amigo meu que estava mais corajoso foi lá e puxou conversa. Acabou que ela veio falar comigo. Disse que achou minha cara de bom moço interessante. Eu, bobo, acreditei que isso era elogio. No começo foi bom. Ela era carinhosa, atenciosa, fazia questão de passar lá em casa todo dia depois do trabalho. Trabalhava como secretária numa clínica particular ali na Pampulha, ganhava razoável, tinha uma rotina tranquila. Eu achava que a gente se completava. Eu na correria do público, ela na calmaria do privado. A gente namorou 2 anos, casou no civil, numa cerimônia pequena no cartório da Contagem. Só família próxima e uns amigos. Ela queria festa grande, mas eu não tinha grana. Prometi que um dia a gente renovava os votos, com tudo que ela merecia. Os primeiros 2 anos de casados foram normais. Nada espetacular, mas nada ruim também. A gente morava num apartamento alugado ali na região do São Gabriel, 2 quartos, sala pequena, cozinha apertada, R$1.200 de aluguel, mais R$300 de condomínio, mais as contas de luz, água, internet. Sobrava pouco no final do mês, mas dava para viver. Eu fazia uns plantões extras quando precisava, ela economizava onde dava. A gente se virava. Mas aí, uns 8 meses atrás, as coisas começaram a mudar. E não foi de repente. Foi devagar, como água vazando de um cano furado. Primeiro foi a frieza dela. Ela parou de me perguntar como tinha sido o plantão. Parou de deixar comida pronta. Parou de mandar mensagem durante o dia. Eu tentava conversar, mas ela sempre estava ocupada. Sempre no celular. Sempre rindo baixinho de alguma coisa que eu não sabia o que era. Depois veio a cobrança. Ela começou a reclamar que eu não dava atenção, que eu não levava ela para sair, que eu não comprava presente, que eu não era romântico. Eu tentava explicar que estava cansado,
que estava pegando plantão dobrado para juntar uma grana, que queria dar uma vida melhor para a gente. Mas ela não queria ouvir. Ela só queria cobrar. E então veio a acusação. A primeira vez foi numa quinta-feira, depois de um plantão pesado. Tinha sido uma noite de inferno. 3 esfaqueados, 2 paradas cardíacas, uma criança com convulsão. Eu cheguei em casa às 7h20 da manhã, exausto, só querendo deitar. Mas ela já estava acordada, de cara fechada. Você chegou tarde. Eu olhei para ela sem entender. Camila, eu sempre chego nesse horário. O plantão termina às 7h. Ela cruzou os braços. Então por que hoje você demorou mais? Eu não demorei. Cheguei no horário de sempre. Sei, deve ter parado em algum lugar, né? Encontrou alguém? Eu fiquei sem palavras. Aquilo não fazia sentido nenhum. Mas eu estava cansado demais para brigar, então só balancei a cabeça e fui para o quarto. Mas isso foi só o começo. Nas semanas seguintes, as acusações ficaram mais frequentes. Ela começou a me perguntar com quem eu trabalhava, se tinha mulher bonita no setor, se eu ficava conversando com as médicas. Eu respondia que não, que só fazia meu trabalho, que nem tinha tempo para pensar nessas coisas. Mas quanto mais eu negava, mais ela insistia. E aí veio a frase que me machucou de verdade. Foi num sábado à noite. A gente tinha combinado de assistir um filme juntos, coisa simples, pipoca na sala, Netflix. Mas quando eu sentei no sofá do lado dela, ela se levantou. Vou pro quarto. Eu franzi a testa. Por quê? A gente não ia ver um filme? Ela me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Eu não tenho vontade de ficar perto de você, Bruno. Você não me toca faz semanas. Você não me beija, não me abraça, não faz nada. É óbvio que você tem outra. E foi ali que eu percebi, ela estava me acusando de traição para justificar o afastamento dela. Ela estava virando o jogo, colocando a culpa em mim para eu não perceber o que ela estava fazendo. Mas eu percebi, porque eu sou observador e porque, no fundo, eu já estava desconfiado fazia tempo. Os sinais estavam todos lá. Eu só não queria acreditar. Primeiro, o cheiro. Quando eu chegava em casa de madrugada, os lençóis da cama tinham um cheiro diferente. Não era o amaciante que a gente usava. Não era o perfume dela. Era algo mais pesado, mais masculino. Um perfume caro, daqueles importados. Eu perguntei uma vez, de leve. Você mudou o amaciante? Ela nem olhou para mim e continuou mexendo no celular. Não, por quê? Nada. Achei que estava com cheiro diferente. Ela deu de ombros. Deve ser impressão sua. Mas não era impressão. Eu tinha certeza. Segundo, o banho. Toda vez que eu chegava do plantão, ela estava tomando banho. Não importava a hora. 2 da manhã, 3, 5. Sempre no chuveiro, sempre demorando. E quando saía, o cabelo estava molhado, a pele ainda úmida e ela nunca me olhava nos olhos. No começo eu achei estranho, mas não falei nada. Pensei que talvez ela tivesse começado a fazer exercício de noite, sei lá. Mas aí eu percebi outra coisa. Ela nunca tomava banho antes de eu sair para o plantão. Só depois. Só quando eu não estava em casa. Terceiro, o celular. Ela passou a andar com o celular o tempo todo, grudado na mão, e sempre com a tela virada para baixo. Quando tocava, ela corria para o quarto para atender. Quando eu perguntava quem era, ela sempre tinha uma desculpa pronta. A mãe, uma amiga, o trabalho. Mas ela nunca deixava eu ver. E quarto, as roupas íntimas. Ela começou a usar lingerie bonita, coisa que ela nunca tinha usado antes. Calcinha de renda, sutiã combinando, perfume forte. Mas não era para mim, porque quando a gente estava junto, ela usava aquelas calcinhas velhas de algodão, sem graça. A lingerie bonita era só nos dias que eu trabalhava de noite. Eu juntei os pontos, e a conclusão era óbvia. Mas eu precisava de prova, porque eu sabia que se eu acusasse ela sem prova, ela ia virar o jogo. Ia dizer que eu estava louco, que eu estava paranoico, que eu era o traidor. E no fim, eu ia ser o vilão da história. Então, eu comecei a planejar. Primeiro, eu conversei com o Lucas, um amigo meu que trabalha na TI do hospital. Não contei o motivo. Só perguntei se ele conhecia alguma câmera de segurança boa e discreta. Ele me indicou uma loja ali no centro, perto da rodoviária. Disse que lá tinha equipamento profissional, mas também tinha opções mais baratas e escondidas.
Eu queria saber o que você faria no meu lugar. Teria confrontado na hora ou esperado? Me conta aí nos comentários. No sábado seguinte, aproveitei que a Camila tinha saído para passar o dia na casa da mãe dela, lá no bairro Jardim América. Disse que ia ajudar a mãe com uma reforma. Eu falei que ia aproveitar para descansar, mas na verdade fui direto para a loja que o Lucas tinha indicado. Era um lugar pequeno, meio escondido, numa galeria ali na Avenida Afonso Pena. Uma porta de vidro fosco com um adesivo escrito Eletrônicos e Segurança. Entrei e um cara magro de uns 50 anos, óculos de armação grossa, me atendeu. Boa tarde. O que você procura? Eu respirei fundo. Eu preciso de uma câmera de segurança, mas algo discreto, muito discreto. Ele sorriu de canto como se já tivesse ouvido isso 1000 vezes. Entendo. Para uso doméstico? Eu assenti. É. Ele me levou para uma prateleira nos fundos da loja e me mostrou várias opções. Tinha câmera embutida em pendrive, em carregador de celular, em espelho, em quadro. Mas a que mais me chamou a atenção foi uma embutida num relógio despertador digital. Essa aqui é a mais vendida, ele explicou, pegando o relógio na mão. Parece um despertador comum desses de 50 que você compra no Extra, mas tem uma câmera Full HD escondida aqui, atrás do visor. Grava em loop no cartão de memória, tem visão noturna e você controla tudo pelo celular via Wi-Fi. É só baixar o app, conectar e pronto. Quanto custa? 380 com o cartão de 64 GB incluso. Era caro, metade do que eu tinha guardado no mês, mas eu precisava. Pode embrulhar. Paguei no débito, saí de lá com uma sacolinha preta e voltei para casa. Cheguei antes dela. Fui direto para o quarto, tirei o relógio da caixa, configurei pelo celular seguindo as instruções que vieram junto e coloquei na mesinha de cabeceira do lado dela, no lugar do despertador velho que ela usava. Ficou perfeito, idêntico. Ela nunca ia perceber. Testei a câmera pelo aplicativo. A imagem estava nítida. O ângulo cobria a cama inteira e parte do quarto. A visão noturna funcionava. E o melhor, a câmera só gravava quando detectava movimento e mandava uma notificação para o meu celular. Guardei a caixa original no fundo do armário da área de serviço. Apaguei o histórico do navegador e fiquei esperando. A Camila chegou umas 18 horas, reclamando que a mãe tinha enchido o saco o dia inteiro. Jantamos em silêncio. Ela foi pro quarto cedo. Eu fiquei na sala fingindo que estava vendo TV. Mas na verdade eu estava olhando o aplicativo da câmera no celular, com o volume no mudo. Nada aconteceu naquela noite. Nem na outra. Nem na outra. Mas na quinta-feira tudo mudou. Eu tinha plantão à noite, das 19 horas às 7 horas. Saí de casa às 18h30, dei um beijo na testa dela, disse que voltava de manhã. Ela mal olhou para mim, continuou mexendo no celular. Peguei o ônibus, desci no ponto perto do hospital, mas não entrei. Fui para um boteco do outro lado da rua, pedi uma cerveja e sentei numa mesa no canto com o celular na mão. Abri o aplicativo da câmera. Tela preta, nenhum movimento. Fiquei ali, tomando a cerveja devagar, olhando a tela a cada 2 minutos. Nada. Passou das 20 horas, nada. Passou das 20h30, nada. E então, às 20h47, meu celular vibrou. Notificação, movimento detectado. Meu coração disparou. Cliquei na notificação, a tela carregou. E o que eu vi me fez perder o ar. Era ela. E um homem. Um cara alto, moreno, de uns 30 e poucos anos, camisa social azul clara meio aberta, calça jeans escura. Ele entrou no quarto rindo. E ela puxou ele pela mão rindo também. Os dois caíram na cama, na minha cama, e começaram a se beijar. Eu não conseguia desviar os olhos. Minha mão estava tremendo segurando o celular. Meu estômago revirou. Mas eu não fechei o aplicativo. Eu precisava ver, eu precisava saber. Eles tiraram a roupa. Ela gemia, ele ria. E eu via tudo. Cada movimento, cada beijo, cada toque. E então, no meio daquilo tudo, eu ouvi. A voz dele, alta, clara. Seu marido é um bobão, né? Ela riu, uma risada leve como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Um moleque. Não aguenta nem 2 rodadas. Fica lá reclamando que tá cansado, que tá com sono. Eu nem sei por que eu casei com ele. Ele riu mais alto.
Ainda bem que você tem eu, então, homem de verdade. Ela mordeu o lábio. Verdade. Você sim sabe me tratar. Eu fechei o aplicativo, tranquei o celular, coloquei no bolso e fiquei ali parado olhando para a cerveja na minha frente. Não chorei, não gritei, não soquei a mesa. Só senti um vazio enorme no peito, como se tivessem arrancado alguma coisa de dentro de mim. Mas junto com o vazio veio outra coisa, uma coisa fria, calculista, racional. Ela tinha acabado de me dar todas as provas que eu precisava. Paguei a cerveja. Saí do boteco, entrei no hospital, fui pro vestiário, troquei de roupa, vesti o jaleco e comecei o plantão. Mas minha cabeça não estava ali. Estava no vídeo, nas palavras, na risada dela. O plantão foi longo. Não teve nenhuma emergência grande, só casos leves, gente com febre, pressão alta, crise de pânico. Eu atendi tudo no automático. Aplicava soro, media pressão, dava remédio. Mas minha mente estava longe. Às 3h da manhã, fui pro banheiro, tranquei a porta e abri o aplicativo de novo. O vídeo ainda estava lá, salvo. Eu baixei pro meu celular. Fiz backup em 3 lugares diferentes. Google Drive, Pendrive, e mandei por e-mail para mim mesmo. Não ia correr risco de perder aquilo. Às 7h, o plantão terminou. Troquei de roupa, peguei minha mochila e fui embora. Mas não fui direto para casa. Passei no estacionamento e fiquei ali, dentro do carro que eu tinha comprado usado fazia 2 anos. Um Gol branco 2015. Prestações de 890 por mês. Fiquei pensando, planejando. Se eu chegasse em casa agora e confrontasse ela, o que ia acontecer? Ela ia negar. Ia dizer que o vídeo era montagem, que eu estava louco, que eu tinha invadido a privacidade dela. Ia virar o jogo, como sempre fazia. E no final, eu ia ser o errado. Não. Eu não podia fazer isso. Eu precisava esperar o momento certo. Deixar ela se enforcar sozinha. Deixar ela continuar me acusando, me humilhando, me chamando de traidor. E aí, quando ela menos esperasse, eu mostrava a verdade. Então eu fiz algo que eu nunca tinha feito antes. Eu fingi. Fingi que não sabia de nada. Fingi que estava tudo normal. Cheguei em casa às 7h40. Ela estava no banho, como sempre. Ouvi o chuveiro ligado, o vapor saindo por baixo da porta. Sentei no sofá, liguei a TV e esperei. Ela saiu uns 10 minutos depois, de roupão, cabelo molhado, cara de sono. Me deu um bom dia seco e foi fazer café. Eu fui pro quarto, tirei a roupa e também tomei banho. Quando saí, ela já estava na sala, tomando café, mexendo no celular. Plantão pesado? Ela perguntou sem olhar para mim. Normal, respondi, servindo café para mim também. Silêncio. Eu tomei o café devagar, olhando para ela de canto de olho. Ela estava sorrindo pro celular, digitando alguma coisa, provavelmente para ele. Terminei o café, lavei a xícara e fui pro quarto dormir. Mas não consegui. Fiquei ali, deitado, olhando pro teto, pensando em tudo, e foi nesse momento que eu percebi. Eu não sentia raiva. Eu sentia nojo. Nojo dela, nojo de mim por ter sido trouxa, nojo da situação toda. Mas raiva? Não. Raiva queima rápido. O que eu sentia era frio, era cálculo, era paciência. Os dias seguintes foram os piores da minha vida, porque eu tinha que conviver com ela, fingir que estava tudo bem, enquanto sabia da verdade. Era como viver com um fantasma. Um fantasma que me traiu, que me humilhou, mas que ainda dormia do meu lado toda noite. Ela continuou com as acusações. Continuou dizendo que eu tinha outra. Continuou me cobrando atenção, carinho, sexo. E eu? Eu só respondia que estava cansado, que estava sobrecarregado, que precisava de tempo. E ela ficava irritada, gritava, chorava, dizia que eu não era mais o mesmo, que eu tinha mudado, que ela não sabia mais quem eu era. Mas eu sabia quem ela era. E isso fazia toda a diferença. Sexta-feira, sábado, domingo, segunda. Os dias foram passando e eu fui juntando mais provas, porque a câmera continuava gravando e ele continuava voltando. Toda vez que eu tinha plantão à noite, ele aparecia, sempre no mesmo horário, entre 20h30 e 21h. Ficava até umas 23h, às vezes meia-noite. E toda vez era a mesma coisa.
Risos, beijos, sexo e comentários sobre mim. Seu marido é patético. Ele nem desconfia de nada. Você devia largar ele logo. Eu vou, calma. Só tô esperando o momento certo. Eu salvei tudo. Cada vídeo, cada frase, cada prova. E então, no domingo de manhã, eu tomei uma decisão. Eu ia confrontar ela, mas não sozinho, e não sem testemunhas. Liguei para o meu irmão, o Rafael. Ele mora ali em Santa Luzia. Trabalha como mecânico, é uns 5 anos mais velho que eu. Sempre foi protetor. Sempre foi o tipo de cara que resolve as coisas na porrada se precisar. Mas eu não queria porrada. Eu só queria que alguém da família soubesse da verdade antes dela tentar distorcer tudo. Rafa, preciso de você aqui em casa amanhã de manhã, umas 10 horas. Por quê? Que foi? Você vai entender quando chegar. Mas é sério. Ele suspirou. Tá, se eu vou. Liguei também para minha mãe. Dona Irene, 62 anos, aposentada, mora sozinha num apartamento pequeno ali no Betim. Ela sempre gostou da Camila, sempre dizia que eu tinha dado sorte de ter achado uma mulher decente, mas eu sabia que quando ela visse o que eu tinha para mostrar, ela ia mudar de ideia. Mãe, eu preciso que a senhora venha aqui em casa amanhã de manhã, umas 10 horas. Aconteceu alguma coisa, filho? Vai acontecer. Eu preciso que a senhora esteja aqui. Bruno, você tá me preocupando. Eu sei, mãe, mas confia em mim, por favor. Ela ficou em silêncio por uns segundos, mas concordou. Tá bom, eu vou. E então eu liguei para o meu advogado. Não, eu não tinha advogado. Eu nunca tinha precisado. Mas um colega do hospital, o Júlio, tinha me indicado há uns meses, quando eu estava pensando em fazer um inventário da casa da minha avó que tinha falecido. O nome dele era Dr. Renato, escritório pequeno ali na Savassi, advogado de família e sucessões. Liguei para o número que o Júlio tinha me passado. Atendeu no terceiro toque. Escritório do Dr. Renato, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de marcar uma consulta urgente. É sobre divórcio. Um momento fiquei esperando. Uns 30 segundos depois, uma voz grave atendeu. Aqui é o Dr. Renato. Com quem eu falo? Bruno Cardoso. Eu preciso de orientação sobre divórcio e eu tenho provas de traição. Ele ficou em silêncio por uns 2 segundos. Que tipo de provas? Vídeo. Da minha esposa com outro homem. Na minha casa, na minha cama. Entendo. Você quer dar entrada no processo ainda essa semana? Sim, eu quero que ela seja pega de surpresa. Ele deu uma risada baixa. Então você veio ao lugar certo. Vamos marcar para segunda-feira, 10 horas, pode ser? Pode. Traga os vídeos, certidão de casamento, comprovante de residência e tudo mais que você tiver. A gente resolve isso rápido. Desliguei o telefone e respirei fundo. Tava feito. Tudo organizado. Agora era só esperar o domingo chegar. Mas tinha um problema. A Camila ia estar em casa domingo de manhã. E se ela visse minha mãe, meu irmão e um monte de gente chegando, ela ia desconfiar. Ela ia sair, ia inventar alguma desculpa, e eu não ia conseguir fazer o que eu planejava. Então eu bolei uma estratégia. Sábado à noite, quando ela estava na sala, eu fui até ela. Camila, a gente precisa conversar amanhã. Ela levantou os olhos do celular. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre o casamento. Eu tô vendo que você não tá feliz. E eu também não tô. Então acho que a gente precisa sentar e decidir o que vai fazer. Ela franziu a testa, surpresa. Você tá falando de divórcio? Eu dei de ombros. Não sei, talvez. Ou talvez a gente só precise de um tempo. Mas a gente precisa conversar. Ela ficou me olhando por uns segundos, como se estivesse tentando ler meus pensamentos. Mas eu mantive a cara neutra. Tá bom, ela disse finalmente. Amanhã a gente conversa. 10 horas, aqui na sala. Tá, perfeito. Ela não ia sair. E eu ia ter minha mãe e meu irmão. E a verdade do meu lado. Domingo de manhã acordei cedo, mesmo sem ter dormido direito. Fui na padaria, comprei pão francês, queijo, presunto, suco de laranja. Voltei para casa, arrumei a mesa, fiz café. Tudo normal, tudo como sempre. A Camila acordou às 9 horas, tomou banho, se arrumou e veio para a cozinha. Tomamos café juntos, em silêncio. Ela estava no celular. Eu estava pensando no que ia acontecer dali a pouco. Às 9h50 a campainha tocou. Era minha mãe. Abri a porta. Bom dia, filho.
Bom dia, mãe. Entra. Ela entrou, cumprimentou a Camila, que ficou visivelmente surpresa. Dona Irene? A senhora vai ficar aqui? Minha mãe olhou para mim. Eu assenti. Vou sim, filha. O Bruno pediu. 5 minutos depois, a campainha tocou de novo. Era o Rafael, de camiseta regata, boné, cara de sono. E aí, mano, que foi? Entra. Já já você entende. Ele entrou, cumprimentou todo mundo e sentou no sofá. A Camila estava visivelmente nervosa agora. Bruno, o que está acontecendo? Eu respirei fundo. Senta na poltrona, Camila. A gente vai ter aquela conversa que eu te falei. Ela sentou, os braços cruzados, o rosto fechado. Por que todo mundo está aqui? Eu não respondi. Só peguei meu celular, conectei no cabo HDMI da TV e abri o aplicativo da câmera. Porque eu quero que eles vejam isso aqui. E então eu apertei o play. A tela da TV acendeu e lá estava ela, na cama, com ele. Os gemidos ecoaram pela sala, as risadas, as frases. Seu marido é um bobão, né? Um moleque, não aguenta nem 2 rodadas. Minha mãe levou a mão à boca. Meu irmão levantou do sofá, os olhos arregalados. E a Camila? A Camila ficou congelada, os olhos arregalados, a boca aberta, o rosto branco, como se tivesse visto um fantasma. Eu pausei o vídeo bem na parte em que o cara dizia: Você devia largar ele logo. Virei para ela e falei calmo, controlado. Então é por isso que você não sentia mais meu toque, né? Porque você já estava sendo tocada o suficiente. E ainda me acusava de ter outra. Incrível. Ela começou a chorar. Não aquele choro de arrependimento. Era desespero puro. Ela caiu de joelhos no chão, as mãos no rosto, soluçando alto, como uma criança. Bruno, eu posso explicar, Meu irmão deu um passo à frente. Explicar o quê, Camila? Que você é uma vagabunda? Que você traiu meu irmão na cama dele? Ela tentou falar, mas só conseguia soluçar. Minha mãe levantou, pegou a bolsa e foi em direção à porta. Eu não consigo ficar aqui. Bruno, filho, eu tô do seu lado. Você fez o certo em mostrar isso. Essa mulher não merece você. Ela saiu. Meu irmão ficou mais um pouco, só para ter certeza de que eu estava bem, e depois também foi embora. Ficamos só eu e ela. Eu de pé no meio da sala, os braços cruzados. Ela no chão, chorando. Bruno, por favor, me perdoa. Eu fiz besteira, eu sei, mas a gente pode resolver isso, a gente pode... Resolver? Eu interrompi, a voz ainda calma. Resolver como, Camila? Você me traiu durante meses. Você trouxe outro homem para dentro da minha casa, para minha cama. Você me chamou de moleque, de bobão. Você riu de mim. E ainda teve a cara de pau de me acusar de ter outra, de me fazer sentir culpado por não te tocar, quando, na verdade, eu só estava sentindo nojo de você. Ela levantou o rosto, as lágrimas escorrendo. Eu estava confusa, Confusa. Que conveniente. Eu peguei minha mochila, que já estava pronta desde a noite anterior, e fui em direção à porta. Eu vou ficar na casa da minha mãe por uns dias. Segunda-feira eu vou no advogado. Até lá, você pode começar a procurar outro lugar para morar. Porque aqui você não fica. Bruno, não, por favor, Acabou, Camila. E você sabe disso. Saí e fechei a porta. Fui direto para o apartamento da minha mãe. Ela me recebeu com um abraço apertado, sem dizer nada. A gente ficou ali, abraçado, por uns bons minutos, e foi só naquele momento que eu permiti chorar. Não era choro de tristeza, era de alívio, de libertação. No domingo à noite, a Camila tentou me ligar umas 30 vezes. Mandou umas 50 mensagens. Áudios chorando, implorando, jurando que ia mudar. Eu li todas, ouvi todos, mas não respondi nenhum. Segunda-feira de manhã, às 10h em ponto, eu estava no escritório do Dr. Renato. Mostrei os vídeos. Ele assistiu em silêncio, anotando tudo, balançando a cabeça. Isso aqui é ouro, Bruno. Conduta desonrosa, adultério comprovado, ofensa à dignidade conjugal. Você vai sair dessa com tudo. Casa, bens, e se você quiser, pode até pedir danos morais. Eu balancei a cabeça. Eu não quero nada dela, doutor. Só quero sair dessa com a minha dignidade. Ela que fique com os móveis, com tudo. Eu só quero o divórcio. Ele sorriu. Sai seu direito. Mas o apartamento está no nome de quem? No nome dela. A gente aluga.
Então você não tem nada a perder. Perfeito. Vou preparar os papéis. Em 3 meses, você é um homem livre. E foi exatamente isso que aconteceu. Nas semanas seguintes, a Camila tentou de tudo. Ligou para minha mãe chorando. Ligou para o meu irmão pedindo ajuda. Mandou a mãe dela, a dona Sônia, falar comigo. Mas eu não cedi. Não porque eu fosse frio, mas porque eu sabia que não tinha volta. A família dela me xingou nas redes sociais. Me chamaram de canalha, de covarde, de desgraçado. A dona Sônia postou um textão no Facebook dizendo que eu tinha abandonado a filha dela na hora que ela mais precisava, que eu era um homem sem caráter. Mas a verdade tem dessas coisas, ela sempre vaza. Um amigo em comum que trabalha na mesma clínica que ela, o Maurício, me ligou umas 2 semanas depois do estouro da bomba. Bruno, cara, você não vai acreditar. Tá todo mundo comentando aqui na clínica. Comentando o quê? A história dela. Parece que todo mundo já sabia. O cara do vídeo é o Rodrigo, o personal trainer da academia que ela frequenta. Eles tinham caso faz pelo menos 6 meses. A Joana, que trabalha na recepção, viu os dois num motel lá na saída para Nova Lima. Todo mundo sabia e ninguém me contou? Cara, você sabe como é. Ninguém quer ser o portador da má notícia. Mas todo mundo estava comentando. Eu desliguei o telefone me sentindo ainda mais traído. Mas ao mesmo tempo aliviado. Porque agora eu sabia que não era só impressão minha, era real. E todo mundo sabia. O vídeo acabou vazando. Não fui eu, juro. Acho que foi alguém da família dela mesmo. Alguma prima invejosa ou sei lá. Mas vazou. E quando vazou, a bomba explodiu de verdade. A Camila foi demitida da clínica. Disseram que foi por quebra de confiança, mas todo mundo sabia que era por causa do escândalo. O Rodrigo, o personal, sumiu das redes sociais. Fechou Instagram, Facebook, tudo. A academia onde ele trabalhava também demitiu ele. E a família dela ficou em silêncio. A dona Sônia apagou o textão do Facebook. Os primos pararam de me xingar. Todo mundo simplesmente sumiu. Eu fiquei focado em reconstruir. Aluguei um apartamento pequeno, um kitnet ali perto do hospital, na região de Venda Nova. 700 diários de aluguel, tudo incluso, sem condomínio. Pequeno, mas era meu. Comprei uns móveis no marketplace do Facebook. Uma cama box de solteiro, uma mesinha, um fogão de 2 bocas, um sofá de 2 lugares. Coloquei uma planta na janela da sala. Uma suculenta que não precisa de muita água. Comecei terapia com uma psicóloga que o hospital oferece para os funcionários, a doutora Cláudia. Uma vez por semana, toda quarta às 14 horas, eu sentava naquele consultório pequeno e falava sobre tudo. Sobre a traição, sobre o nojo, sobre a sensação de ter sido feito de trouxa. Você não foi feito de trouxa, Bruno, ela me disse numa das sessões. Você foi traído. São coisas diferentes. Ser trouxa é não ver os sinais, você viu. E você agiu. Isso te torna inteligente, não trouxa. Essas palavras me ajudaram. Me ajudaram a parar de me culpar. E devagar, muito devagar, eu comecei a me sentir bem de novo. Não feliz, mas em paz. Uns 4 meses depois do divórcio, eu conheci alguém. Não foi nada planejado. Foi natural. Uma enfermeira nova que entrou no setor, a Letícia. Ela tinha 29 anos. Era de Contagem, tinha acabado de se formar, estava animada com o primeiro emprego. A gente começou a conversar nos intervalos, nos corredores, na copa. Ela era engraçada, leve, honesta. Não tinha joguinhos, não tinha segundas intenções. Era só ela. E aos poucos eu percebi que estava gostando dela. Não daquele jeito desesperado, dependente, mas daquele jeito tranquilo, saudável. Chamei ela para tomar um café depois do plantão. Ela aceitou. Fomos numa padaria ali perto, pedimos pão de queijo e café com leite. Conversamos por 2 horas. Sobre tudo. Sobre a vida dela, sobre a minha, sobre os plantões, sobre sonhos. E quando eu contei da história da traição, esperando que ela se assustasse, ela só olhou para mim com empatia. Você fez o certo, Bruno. Ninguém merece ser humilhado assim. Respeito é a base de tudo. E foi nesse momento que eu soube. Ela era diferente. A gente começou a se encontrar mais vezes. Nada sério no começo, só amizade. Mas devagar,
foi virando algo mais. E hoje, 6 meses depois, a gente tá junto. Não moramos junto ainda, cada um no seu canto, mas a gente se vê sempre. E é bom. É leve. É respeitoso. Ela conhece minha mãe, conhece meu irmão, e eles gostam dela. Porque ela é real. Ela é honesta. Ela me trata como eu sempre mereci ser tratado. E a Camila? Encontrei ela uma vez, por acaso, no mercado EPA, ali perto da região do Barreiro. Ela estava com a mãe, empurrando o carrinho, a cara mais magra, olheiras fundas, o cabelo sem brilho. Me viu e desviou o olhar. Eu só passei reto, peguei o que precisava e fui embora. Não senti raiva, não senti pena, não senti nada. E acho que essa é a melhor vingança, a indiferença. Hoje, 1 ano e meio depois de tudo, eu tô bem. Não perfeito, mas bem. Tenho meu apartamento, meu trabalho, minha namorada, minha família. E mais importante, tenho minha paz. Aprendi que respeito não se negocia, que dignidade não tem preço e que, às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é ter paciência. Esperar o momento certo. Deixar a verdade falar por você. Porque, no fim, não foi o vídeo que me salvou. Foi a coragem de apertar o play, de olhar para a verdade de frente, mesmo doendo, e de ter colocado um limite onde eu deveria ter colocado muito antes, porque todo homem merece ser respeitado dentro da própria casa, e se você não tem esse respeito, então você não tem nada. Se essa história te mostrou que você não deve aceitar ser feito de trouxa, se inscreve no canal agora. Aqui a gente fala a verdade que ninguém tem coragem de dizer. Clica em inscrever-se e te vejo na próxima vingança. Bem-vindo a Alcateia.